A vida é cheia de imprevistos. Mas quem tem Tóquio Marine sabe que não precisa se estressar. É a seguradora que resolve. Fale com o seu corretor ou acesse tokyomarine.com.br. Fique tranquilo! Sabe aquela mistura perfeita entre tecnologia e uma pitada de inovação? É isso que a Segbox traz para o jogo. Não é só sobre oferecer serviços de mídia e marketing digital. É sobre reinventar o jeito que a gente conecta pessoas e possibilidades. Somos um movimento que entende que o sucesso dos nossos clientes é o nosso sucesso. Então, se você quer acessar as ferramentas e o suporte que vão levar o seu negócio ao nível dos seus sonhos, a resposta é Segbox. Junte-se a nós e vamos juntos transformar o mercado de seguros. Segbox, conectando pessoas, criando possibilidades, entregando resultados. Olá, corretores, tudo bom? Sou o Arthur Baeta, fundador da Segbox. Hoje eu estou aqui com o Denis Milan, da Tóquio Marine, diretor de tecnologia digital e inovação. Tudo bom, Denis? Tudo bem, João? Prazer. Muito obrigado pelo convite de estar participando dessa transmissão desse evento. Perfeito. Antes de passar a bola aqui para o Denis, pessoal, vou falar para vocês, se quiserem se comunicar conosco através do chat, tem a nossa equipe aqui dando todo o suporte. Podem fazer qualquer pergunta que a gente vai responder na hora, tá bom? Hoje, como vocês já sabem, o tema é personalização na jornada do cliente, da cotação ao fechamento. Eu acho que é um tema, assim, muito legal da gente entrar um pouquinho mais a fundo, conversar com o especialista que é o Denis, porque eu tenho certeza que vai trazer muitos insights aí para muitos corretores que estão entendendo que a jornada do cliente é um fator fundamental para o fechamento, né? Eu acho que hoje em dia todas as seguradoras estão muito em cima disso e os corretores também. Mas antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, Denis acabou de chegar na Tóquio Marine, tem um mês aí de Tóquio. Fala um pouquinho para os corretores que estão presentes aqui, um pouquinho de você, por favor. Obrigado, João. Na verdade, tenho 3 semanas de Tóquio e está sendo uma experiência incrível essas 3 semanas. Muita informação, né? Acho que todos os corretores conhecem bem a Tóquio Marine e para mim está sendo um orgulho aí estar participando agora da história da Tóquio. Eu tenho 27 anos de mercado segurador, eu trabalhei em 2 grandes congêneres da Tóquio, mais de 10 anos, 14 anos numa, inclusive com 2 anos de experiência no exterior, na Europa, fazendo projetos lá no mercado europeu, e 10 anos em outra congênere bem grande também, e também fiz consultorias em outras 2 grandes seguradoras, né? E trabalhei também em empresa de sinistros. E o meu background todo é em tecnologia, operações, sinistros, atendimento, assistência. E eu venho trabalhando nos últimos... Desde quando entrei no mercado, você sabe como é que é, né? Quando você entra no mercado segurador, você não sai mais. E é um fenômeno interessante isso, né? Tanto, acho que os corretores e os securitários têm essa experiência. Você entra, é um mercado em expansão, um mercado com muitas possibilidades, um mercado bastante ativo. E eu venho fazendo aí, desde que eu entrei, a gente chama de transformação tecnológica do setor, que hoje, mais recentemente, o pessoal chama de transformação digital, né? Então, essa é a minha história, espero poder contribuir aqui com o painel de vocês. Perfeito. Não, e é o que você disse, né? A pessoa entra no mercado de seguros, não sai mais, e aquilo também, né? Ninguém nasce querendo trabalhar no mercado de seguros, né? Mas o nosso vai se apaixonando ali, vai se amarrando de um jeito que não tem escapatória. É verdade, você vê que ninguém... você pergunta para qualquer criança, ninguém vai falar, o que você quer ser? Você quer ser um securitário de a não ser filhos de corretores, securitários, mas mesmo assim, né, é difícil. Mas e é até legal você seguindo a linha, né, do teu pai, trabalhando com seguros, isso é bem legal, e a gente vê bastante acontecer, né, com os corretores de seguros. Verdade. A gente está vendo uma galera nova entrando no mercado agora,
que está dando um gás legal para o mercado. Denis, vamos entrar agora aqui no assunto, né? Falar um pouquinho primeiro de personalização, né? O que você enxerga? Como é que você enxerga o papel da personalização no mercado de seguros atual e quais são as principais tendências que você observa no uso de tecnologia para personalizar a jornada do cliente? Bom, o meu ponto de vista sobre personalização é bem particular, porque é o seguinte: muita gente, principalmente os leigos, né, entende que o seguro é uma commodity, né? Quando fala seguro de automóvel, todo mundo acha que tudo é a mesma coisa entre as seguradoras, os produtos. E assim vai, né? Os outros produtos também. Mas, no fundo, a gente sabe que não é, né? Existe muita diferenciação entre os produtos das seguradoras, mesmo dentro do mesmo ramo, né? E por que isso? Porque dentro dos produtos existem várias possibilidades de customização de coberturas, certo? E mesmo entre as seguradoras existem coberturas diferentes. Além disso, mesmo as mesmas coberturas que parecem semelhantes, elas dentro de uma seguradora, elas percorrem caminhos de jornada de cliente diferentes, né? Então tem seguradoras que estão mais voltadas ao digital, tem seguradoras que são mais focadas em custo, né, em experiência de cliente. Então, a primeira dica que eu dou, né, para quem está assistindo, para os corretores e também para os clientes, acho que também tem clientes interessados em conhecer, é que a personalização vai muito dessa customização que as seguradoras oferecem para o mercado. E aí tem uma pegadinha, né? Porque nos últimos anos a gente viu crescer bastante o uso dos multicálculos, né? E nos multicálculos é uma ferramenta excepcional para os corretores poderem agilizar o atendimento, poder uma vez só pedir uma cotação em várias seguradoras num produto padrão, onde ele personaliza as coberturas que ele quer. E a dica que eu dou é o seguinte: mesmo fazendo isso e dando essa agilidade para o corretor, no meu ponto de vista, é muito importante o corretor, uma vez que ele conhece as seguradoras e sabe as diferenciações que estão por trás simplesmente das informações de dados de preço, né, de prêmio, poder entrar nas plataformas das seguradoras, e aí no caso da Tóquio, a plataforma é bastante robusta, onde ele consegue dar aquela personalização final necessária e dar aquele atendimento consultivo para os clientes. Então, usar a tecnologia, usar as facilidades que vão aparecendo no dia a dia, mas não esquecer que, no fundo, né, o corretor tem um papel fundamental de fazer essa personalização e essa customização para cada cliente. Por quê? Porque cada cliente é diferente do outro. Então, obviamente, os produtos são bem parecidos, né? Alguns processos das companhias são parecidos, mas existe muita diferenciação dentro das companhias e muita diferenciação dos clientes, né? Quando a gente olha o cliente, as pessoas são diferentes, as casas são diferentes, os automóveis são diferentes, é tudo diferente, as expectativas, as necessidades, né? Então, a personalização ela é fundamental para buscar uma série de atributos aí que você busca com o cliente, que é ele fique satisfeito com o que ele está comprando, compre a coisa certa, né? Que ele tenha confiança, tanto no corretor quanto na companhia, que ele tenha uma permanência de longa data, né, junto com o canal que ele escolheu, no caso do corretor, com a seguradora, e assim por diante. Então, tem uma série de benefícios que vem atrelado com a personalização. Perfeito. Você falando sobre multicálculo, né? Obviamente é uma ferramenta hoje indispensável para o corretor que trabalha com seguro alto. Ele economiza muito tempo, né? Mas em contrapartida, as empresas de multicálculo têm esse desafio de conseguir, porque elas, de fato, elas juntam todas as seguradoras num lugar só que todas as seguradoras, elas são diferentes, as seguradoras, né? Então, a dica que eu acho que a gente pode dar para o corretor de seguros é o seguinte: o multicálculo ali, você tem um cheiro do que está bom para aquela cotação, e a partir dali você entra no portal da seguradora para personalizar ainda mais, né? Eu acho que muitos corretores já fazem isso,
mas aqueles que não fazem, eu acho que é uma dica importante. E aí, falando, a gente está falando sobre personalização, né? Qual é a importância de atender, né, o cliente da forma mais personalizada possível? Por que isso? E aí eu aproveito e já pergunto assim, como é que esse diferencial ele impacta na fidelização do segurado? Bom, primeiro, eu acho que assim, toda seguradora, e a Tóquio Marine tem isso muito forte, né? Principalmente quando a gente fala o nosso direcionamento estratégico, né? A gente está falando são os 4 Cs, né? A gente coloca o colaborador sempre em primeiro lugar, porque no final das contas, João, quem faz as coisas acontecerem não é a tecnologia, não é um milagre, são as pessoas que estão trabalhando, né? Então, quando a gente dá uma condição boa para os colaboradores de trabalho, para que a gente consiga melhorar continuamente nossos serviços de inovação, isso vai refletir no segundo C, que é nosso canal com o corretor e, consequentemente, no cliente. Tá? Então, a personalização ela vai num aspecto bem profundo. A Tóquio, por exemplo, é uma empresa centenária, e aqui no Brasil ela está há 65 anos. Então, você imagina o que tem de dados históricos para se trabalhar, para se poder entender, né, o comportamento dos clientes, tanto pessoa física como pessoa jurídica. Então, um aspecto importante da personalização é o uso adequado dos dados que nós temos. E com o uso de dados, por isso que quando você faz, às vezes, uma cotação, vai olhar no multicálculo, há uma disparidade grande de preços entre as seguradoras. Como pode, né? Com um produto que parece similar, parece commodity, tem uma diferença, às vezes, gritante de preço. Porque as seguradoras usam o seu dado interno e dados de mercado de uma forma inteligente para personalizar a precificação o máximo possível para aquele cliente, para aquele corretor. Então, é levado em consideração infinitas variáveis, muitas variáveis, né, em relação ao histórico do cliente, dados de mercado e dados do corretor, para que a gente consiga otimizar, né, em termos de oferta, qual que é o preço mais adequado para aquela pessoa, né? E isso é importante porque mesmo as pessoas às vezes com uma mesma segmentação, talvez, sei lá, por idade, por região onde trabalha, tipo de veículo, que tem mais ou menos uma tendência básica de preço, existe uma diferenciação para cada pessoa, né? E isso traz, então, uma perspectiva do ponto de vista do cliente e do corretor, que aquele preço está sendo adequado para ele, aquela configuração de coberturas, né? E isso, com certeza, quando ele for usar o seguro, né, na hora da verdade, isso vai também ser levado em consideração. Então, essas necessidades individuais são informadas, obviamente, pelo cliente no momento de vida dele, mas também pelo um histórico de dados, né? E isso entra bastante tecnologia por trás, muitas ferramentas e métodos para que a gente consiga personalizar. Isso vai trazer fidelização. Então, a gente vai saber quem que é um cliente mais propenso a ficar com a gente, né? Quem teve uma boa experiência, né? Quem não teve, o que a gente tem que fazer para resolver isso junto ao cliente, junto ao corretor. Então, a fidelização é um reflexo da personalização, né? A imagem da companhia, né? A diferenciação que as pessoas fazem em relação à companhia, com a experiência que ela vai ter em termos do processo de compra, o processo de utilização também. E isso vai trazer, sei lá, essa confiança, né? A redução de cancelamento, né? Também, acho que é um fator importante hoje em dia, né? Principalmente no mercado brasileiro, é uma preocupação, acho, de todos, né? A capacidade financeira das pessoas, de cumprir com as obrigações e estar protegida, né, pelos seus patrimônios. Então, basicamente é nessa linha, inicialmente, o uso de dados para que a gente consiga ofertar de uma forma muito mais precisa, otimizada para cada tipo de cliente. Perfeito. Acho que o que você disse, né, que a fidelização é uma consequência, né, da personalização, foi certeira nessa, né? Acho que até o próprio segurado ele entende que, poxa, estão
esse seguro é feito para mim, né? Então, não é que ele chega numa estante e pega qualquer seguro. Ele pega um seguro específico para ele ali, né? Que o corretor oferece para ele. Dele querer sair disso para um outro que não seja dessa forma é muito difícil. Você falou muito em ferramentas e tecnologia, né? Você podia falar um pouquinho quais tecnologias e ferramentas estão disponíveis hoje para ajudar o corretor a capturar, interpretar e usar dados para personalizar a sua interação com os clientes, por exemplo? Sim, a gente tem uma gama de tecnologias e aí a gente tem algumas fases, né? Porque existem tecnologias que são usadas dentro da seguradora para efetivamente a gente conseguir ter essa personalização melhor, esse atendimento melhor do cliente e dos corretores nos processos de aquisição e de utilização. E um diferencial que a Tóquio tem é disponibilizar uma série dessas ferramentas para uso do corretor. Por quê? Normalmente essas ferramentas, como as tecnologias novas, elas são mais caras e são mais de difícil acesso, embora cada vez mais fique mais fácil o uso pessoal dessas ferramentas, mas quando você vai usar de forma profissional, você tem que existir um investimento, né? E a Tóquio, ela investe muito em tecnologia, ela investe aí mais de 140 milhões de reais por ano, vai dar bem mais esse ano, e muitos desses investimentos são para melhorar, né, nosso parque tecnológico, nossas tecnologias e assim por diante, para a gente oferecer melhor atendimento e personalização. Então, basicamente, a gente usa as ferramentas de casa, posso falar algumas delas, e daí a gente vai disponibilizando isso para uso também do corretor. O corretor já usa o Flui, né, das tecnologias que a Tóquio utiliza internamente, mas com o BrokerTec, que é uma plataforma que está dentro do portal do corretor, o corretor tem acesso a uma série de ferramentas digitais para uso dele. Então, por exemplo, tem toda uma parte de treinamentos, né, sobre o uso do digital no mercado, tem uma série de ferramentas para mídia digital personalizada, a gente pode usufruir e publicar nas suas redes sociais e no site. A gente tem uma série de produtos digitais disponíveis, onde o corretor pode enviar esses produtos para cotação por links via WhatsApp, SMS, ou colocar no próprio site dele, onde a Tóquio desenvolve toda a parte, a gente chama de back-office, né, de infraestrutura tecnológica de digital, e o corretor simplesmente usufrui disso e coloca para funcionar. Então, fazendo isso, a gente consegue colocar o corretor num pé de igualdade de grandes players de mercado digital, por conta dessa questão de, primeiro, de investimento e, segundo, de conhecimento, né? E, além disso, tem uma questão de segurança também, né? É bem complexa a questão de segurança digital, né? Aqui a Tóquio, como faz parte do grupo gigante japonês, está em mais de 40 países, 46 países, se não me engano, a gente tem grupos internacionais que discutem e cuidam, né, do que tem de melhor disponível no mercado em termos de segurança, de arquitetura, de sistemas, de ferramental. A gente participa desses grupos, né, traz aqui para o Brasil e vai disponibilizando essas ferramentas para os corretores, né? Então, esse processo é uma forma também de diferenciação da Tóquio em relação ao mercado, né? De prover, trazer o corretor como nosso principal parceiro, né, de negócios. A gente trabalha de mãos dadas, né, com vocês, porque sabe que ajudando vocês vão conseguir ter um ferramental, né, de nível internacional para poder competir nesse mundo novo digital. Perfeito. No BrokerTec tem uma ferramenta que eu sou fã, que é a página de vendas do seguro residencial, por exemplo. Que você gera um link, o corretor gera um link que vai ter no próprio código dele, que ele pode botar no WhatsApp, no link, enfim, de qualquer lugar, que
você fala como se estivesse falando num chat com o seu assistente virtual ali, e você consegue fazer a venda na hora, aparece preço, é tudo muito bem feito. Eu sou fã. Aliás, a minha casa é segurada Legal. através desse sistema da BrokerTec. Eu queria complementar uma informação que acho que é importante, tá? Existe aí uma questão de venda direta, vamos dizer assim, né? Que é um mito, no meu ponto de vista, tá? Porque a venda... Isso que você fez, né? De contratar um seguro residencial através de uma plataforma digital de um corretor, é uma venda direta, ok? Ah, mas tem um corretor por trás. Tem, ok. Mas foi uma venda não assistida por um corretor. Isso, conceitualmente, é uma venda direta ao consumidor, né? Então, o corretor, hoje, ele tem possibilidade, às vezes tem muita essa discussão ainda, da venda direta, vai tirar o corretor. Não. Né? Inclusive, a estratégia da Tóquio é possibilitar que o corretor entre na venda direta. Porque a venda direta, ela pressupõe que o cliente vai estar interfaceando com uma plataforma, principalmente nos produtos mais simples, né? E quando a gente fala de venda direta, existe venda direta sem assistência do corretor já há anos. Quando eu voltei da Itália para o Brasil em 2011, voltei numa quarta e eu comprei um carro de um amigo meu, ia pegar na quinta. Eu cheguei na quarta e pegar o carro na quinta. Eu estava 9 horas da noite em casa, em 2011. Falei, putz, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o carro sem seguro, né? É uma vergonha. O cara que trabalha com seguros, né? Eu vou fazer o quê? Eu entrei no internet banking do meu banco, na época, não vou falar qual, e fiz um seguro de automóvel, em 2011. Ali, era uma venda direta sem corretor. Então, a venda direta já existe há muito tempo, existe no mundo de uma forma bastante ampla. O que acho legal o corretor enxergar que o corretor pode fazer venda direta também, né? E a Tóquio propicia isso de uma forma bastante ampla, com vários produtos e várias tecnologias. Então, aproveitem isso, que vocês entram no pé de igualdade com grandes canais. Isso aí, é aquele negócio, né? Eu acredito muito que a tecnologia que está vindo aí não vai substituir o corretor, ela vai agregar valor ao corretor. É exatamente, por exemplo, essa página de vendas de residencial do BrokerTec, que está ali proporcionando ao corretor uma venda direta, no caso, né? Com o corretor por trás, sem o corretor fazer muito esforço. O esforço que ele tem que fazer é a divulgação, né? E ficar, obviamente, ali para qualquer dúvida ou, enfim, que o cliente tenha na hora da contratação, né? Porque, às vezes, mesmo o seguro residencial sendo um seguro simples de se fazer, tem algumas pegadinhas, né? Do tipo que precisa saber. E aí o corretor tem que estar ali. Você falou um pouquinho antes também sobre tecnologias e ferramentas que custam caras, né? São caras hoje em dia, porque são novas, e eu acho que uma delas seria a inteligência artificial, né? Ela está ficando cada vez mais popular, o preço está baixando, né, dos sistemas, mas ainda não é para todo mundo. E aí eu queria saber qual é o papel da inteligência artificial e também do machine learning, né, na personalização da jornada do cliente. Como é que essas tecnologias estão transformando a experiência no setor de seguros? Tá. Em primeiro lugar, hoje está na moda, né, a inteligência artificial, uma vez que o ChatGPT abriu para o mercado a possibilidade de qualquer um poder interfacear, e é fantástico isso, né? Parece que todas as iniciativas de todo mundo virou inteligência artificial, né? Então, até é legal a gente colocar essa parte educacional, né? Porque muita coisa já foi feita antes e hoje o pessoal rotula como IA. Então, por exemplo, aqueles bots a gente chama de RPA, né, para processos internos, o pessoal também coloca na cesta de IA, mas normalmente são bots de automatização de processos, né, que você coloca regras de negócio e ele executa. O machine learning ele já está bastante utilizado, né, na seguradora para a parte de precificação, por exemplo, para a parte de análise de risco, modelos preditivos de fraude.
cada vez vai sofisticando mais com informações internas e externas, e para algumas decisões. Então, por exemplo, eu posso citar um processo de ressarcimento que a gente está usando bastante internamente, tá, João? Inicialmente, porque a gente está testando bastante a tecnologia e ela tem muito potencial, mas a gente entende que a gente precisa primeiro entender bem nessa tecnologia internamente, nos processos internos, para ir usando com serviços para corretores e clientes. Algumas coisas nós já estamos fazendo, tá? Mas o uso mais massivo ainda está interno, porque ainda é uma tecnologia nova. Então, por exemplo, no ressarcimento, a gente consegue fazer modelos preditivos para entender, através de um aviso sinistro, se aquele sinistro é passível ou não de ressarcimento. Tem um olhar de analista, já dá um primeiro olhar, e depois a gente também consegue identificar qual é a probabilidade, né, daquele ressarcimento ser possível, né? Então a gente olha a capacidade de talvez de pagamento de quem seria o terceiro responsável, assim por diante. Então é um processo que está caminhando na esteira inteira do ressarcimento, que sempre foi um processo das companhias que não tinha muita automatização. Na parte jurídica também é bastante utilizado. No sinistro eu tive experiências em outra companhia, vai facilitar bastante a análise de gestão de sinistros, que tem muitas informações, então, apólices grandes, muitos clausulados, regulações na casa de 500 a 1.000 páginas, né? Fotos, assim por diante, onde um analista tem que olhar de uma forma bastante detalhada tudo e é demorado. Quando você sobe tudo isso para uma base de AI e processa, vira uma interface de conversação entre o analista e os documentos, né? Isso vai cada vez mais migrar para a ponta, para os clientes e para os corretores. Então, o seguro ele é complexo, são contratos, né, cheio de detalhes de exclusões ou não. Então, cada vez vai ficar mais fácil de a gente não ter que ficar lembrando ou ficar lendo coisas. Então, qual que é a visão que a gente tem de IA? A IA ela veio para ficar e ela está num processo de maturidade, que ela vai crescer. Assim como teve lá atrás os microcomputadores, depois teve o uso de e-mail, depois teve internet, smartphones, né? No começo tem um monte de coisas acontecendo, mas aí vai afunilando as coisas mais principais. O que a gente enxerga é que a IA vai ser um grande assistente, né? É que nem aquele Jarvis lá do Homem de Ferro, sabe? Você pergunta, o cara e a IA faz, vai chegar naquele sonho, mas inicialmente o que a gente nos próximos anos, cada vez mais a IA vai ser aquele assessor pessoal e profissional de cada uma das atividades dentro da companhia, dos corretores e dos clientes, né? E isso vai trazer o quê? Acho que uma maior precisão, né, de informações para tomada de decisão, uma agilidade, obviamente, uma rapidez, uma conveniência cada vez maior, né? Então a gente está indo nessa linha. Tem várias ferramentas que estão sendo testadas em vários processos e vai ser uma avalanche. Não tem como escapar disso. E também não é para ficar com medo, porque o que a gente fala aqui, que acho que é importante dar esse recado, a IA não vai fazer nada sozinha, né? Você tem que ter pessoas para cuidar da IA, você tem que ter uma curadoria da IA, você tem que fazer uma governança da IA, como se fosse uma governança que você tem que fazer da sua área de sinistros ou do contact center. Você tem que revisar constantemente, você tem que pôr limites, guardrails, que a gente chama, para a IA não sair fazendo besteira. Mas ela, por outro lado, também a IA não vai criar coisas, né? Quem vai criar são as pessoas e vai usar a IA como um ferramental de apoio espetacular, né? Que é impressionante, que a gente consegue ver. Eu, por exemplo, eu já converso nas reuniões internacionais, e sabe que tem muito japonês, muitas pessoas da Ásia, e nas plataformas de comunicação já tem tradução automática embaixo. Então, embora o acento é difícil de entender, você já consegue ver o que a pessoa está falando. E já tem aplicativos que já faz tradução simultânea, né? Então, acho que vai melhorar muito a comunicação, né, que é um dos problemas do seguro, né? A comunicação é um dos problemas sérios, né?
dos clientes acharem que estão comprando uma coisa, estão comprando outra, o corretor está achando que está vendendo uma coisa, no fim os produtos vão mudando, e a vida do corretor é muito difícil, né? Trabalha com 5, 6 seguradoras, cada uma com os processos diferentes, cada uma com produtos com particularidades. É difícil, muito difícil absorver tudo isso. Então, ou a IA vai servir muito para esse propósito. Essa é a visão que a gente está trabalhando aqui. Perfeito. E quais são as tendências aí que você acredita que vão crescer, né, nos próximos anos? Mas aí quando falamos em personalização da experiência do cliente e tecnologia. Tá. Tem uma tendência que já vem acontecendo, mas acho que ela vai ficar cada vez mais forte junto com o IA, né? Que é o atendimento omnichannel, né? Omnicanal, que é o seguinte: isso traz conveniência para o cliente, né? Porque tem pessoas que gostam de falar no telefone, tem pessoas que gostam de usar um chat, um WhatsApp, tem pessoas que gostam de usar e-mail. A gente tem particularidades de cada tipo de pessoa, né? Então, as plataformas de atendimento para contact center omnichannel, elas já vêm de alguns anos, mas elas estão ficando mais sofisticadas também com o uso de inteligência artificial. Então, possivelmente, uma tendência possível e está acontecendo já, é aquelas famosas URAs de atendimento, DISC 1, DISC 2, fale 1, isso aí vai sumir, né? Isso aí vai... o atendimento eletrônico vai atender, você vai falar o que você quer e, por linguagem natural, a gente vai buscar a informação. E se não tiver aquela informação preparada, vai cair para a gente chama aqui na Top de agente de relacionamento, né? A gente não chama de atendente aqui, é um agente de relacionamento, porque as pessoas são incluídas para resolver a questão do cliente e do corretor, né? Por isso que é até um lema da TOC, né? Resolvedores, que obviamente a gente tem regras, tem políticas, tem scripts e tal, mas o que é estimulado é você resolver. Então a gente vai tentar resolver o máximo possível de uma forma digital, eletrônica, que dê conveniência, mas ao mesmo tempo ter pessoas por trás para fazer a curadoria disso e também para atender as questões que fogem da normalidade, né? Então essa é uma tendência de tecnologia usada no atendimento, tanto na parte de contratação, né? Porque o corretor às vezes enfrenta algumas questões na hora de contratar, né? Informações, alguma dúvida daquele produto, algum tipo de documento que precisa enviar para finalizar a contratação, assim por diante, né? E o processo também de contratação está cada vez mais digital, né? Com auto-vistorias, né? Tanto no automóvel, mas já entrando em outros ramos. Formulários reduzidos. Informações. Formulários reduzidos, porque a gente consegue, com inteligência de dados, ir buscar esses dados de outra forma, né? Então, com CEP, com CPF, placa, você já consegue pegar praticamente tudo, né? O que é necessário. Perfeito. Você estava falando de atendimento por URA, né? Aquele TECL 1, TECL 2 e tal. Hoje existe um tipo de inteligência que o sistema ele entende até os seus sentimentos, se você está triste, feliz, Exato. Com raiva. É um negócio impressionante. Eu quero ver onde é que esse negócio vai chegar, porque se agora está assim, imagina daqui a 1, 2 anos, né? Eu não quero dar spoiler, mas já estamos testando isso, viu, João? Aí, tá vendo? Inclusive com o sinistro, naquelas situações onde o nosso modelo preditivo de fraude informa que há alguma possibilidade de fraude. Já tem tecnologias que, durante uma conversação, você consegue ver o sentimento, se tem tensão, se tem estresse. O negócio está ficando sofisticado. Tô com medo. Bom, e aí a gente está chegando já no fim do nosso bate-papo, mas eu queria saber você daria uma dica aí de quais próximos passos para os corretores, né, que querem começar a implementar estratégias de personalização, mas talvez não saibam por onde começar. Bom, a primeira, acho que eu vou puxar a sardinha para Tóquio, né? A gente tem uma série de ferramentas lá disponíveis.
é interessante, às vezes a gente disponibiliza ferramentas e a gente vai monitorando a utilização também. Então, tem umas que são mais utilizadas, outras menos, a gente vai tentando adequar, entender por que sim, por que não, e o que tem que fazer para melhorar. Então, acho que um ponto importante, como esses são parceria grandes corretores com a Tóquio, é sempre trazer também o feedback do corretor para a seguradora, para ver o que a gente pode ir melhorando, qual é a necessidade que ele tem especificamente na região dele, ou no tipo de produto que ele mais comercializa, né? Ou até no menos, né? Porque às vezes ele é muito expert num produto e quando começa a operar em outro produto, por exemplo, vida, né? Tem muitos corretores fazendo esse movimento, aí tem uma série de dúvidas e a gente quer, o máximo possível, poder facilitar, né, esse processo para o corretor. Então, fique bastante atento em tudo que a seguradora vai lançando. Todo mês lança alguma coisa diferente. Eu sei que é difícil para acompanhar, mas no intuito realmente de ajudar o corretor nesse processo de modernização tecnológica, de uso de novas tecnologias. Então, essa é uma dica. Acho que uma outra dica é também conhecer o que as outras indústrias têm feito, né? Porque o consumidor ele acaba comparando a experiência no seguro com a experiência que ele tem no varejo, né? No entretenimento. Então, por que eu consigo fazer isso aqui numa compra de um bem de consumo, não consigo fazer no seguro, né? Então, nós estamos também atentos a isso, né, para a gente tentar ir buscar essa experiência mais flat, né, que o consumidor quer ter, né, tanto nos canais de atendimento como de solicitação de qualquer serviço de pós-venda ou de sinistro. O consumidor ele subiu o nível, né, de expectativa. Então, o corretor tem que estar atento a isso, ver que ele também consegue fazer do lado dele para buscar esse nível e estar atento nas novas tecnologias, experimentar também, como nós estamos fazendo aqui na seguradora, tem que experimentar, não adianta ficar com medo da IA, ficar com medo de uma tecnologia ou outra que estão aparecendo, às vezes elas são complexas de entender, né? Como que a IA consegue responder esse tipo de coisa? Então, também a gente pode tentar, eu sei que tem muito corretor tecnológico, tem alguns amigos corretores tecnológicos, é interessante vê-los também se desenvolvendo nisso. Mas, no fundo, João, eu acho importante manter também o foco do relacionamento com os clientes, né? Porque o cliente ele tem. O seguro é um produto de confiança, né? O segurado, o cara que compra o seguro, ele é uma relação de confiança, né? Ele está comprando um contrato que ele vai ver na hora da verdade o que vai acontecer, né? Então ele tem que ter confiança, o corretor tem que ter confiança na seguradora. E essa confiança é difícil você criar logo de cara uma confiança com tudo digital, né? Facilita, e eles são cada vez mais conscientes das coisas, né? Dos seus direitos, dos seus deveres, né? Então, essa parte de relacionamento, tanto que a Tóquio tem com os corretores e os corretores têm com os clientes, eu acho que é isso que vai trazer um movimento sempre crescente, né, do mercado, e é o que tem acontecido, né? A Tóquio tem crescido numa velocidade acima do mercado, com resultado positivo. Ela poderia estar crescendo com resultado negativo, né? Fazendo algumas loucuras de preço, fazendo algumas outras estratégias, mas não é o que está acontecendo. Então, a gente se sente bastante confortável de falar isso, que a gente está com um crescimento sustentável e baseado nos corretores, que é o principal canal, né? Então, perfeito. Isso faz muito para o relacionamento, não é só as ferramentas que nós disponibilizamos. A nossa área comercial é bastante próxima ao produto. O nosso presidente, né, que ele é bastante conhecido no mercado, o Ferrari, ele é muito próximo dos corretores, e a gente vem trabalhando. Se aparece algum probleminha de algum corretor que vai para o Ferrari, ou vem para mim, ou para o Adilson, né, que é o nosso diretor executivo de operações e sinistros, para qualquer um que chegar, alguma questão de corretor, de cliente, não é jogado de lado. A gente faz um esforço imenso para tentar resolver e identificar o problema raiz para que não volte a acontecer, né?
Mas a vida é essa, né? Cada sinistro é uma história, é um acontecimento. É uma coisa simples, né? Uma assistência 24 horas, é bem complexa, depende de um monte de parceiros. Mas esse é o trabalho constante nosso. Perfeito, Denis. Acho que você disse tudo e eu acho que a maior informação que você deu é a seguinte: o corretor testar ferramentas novas, não ter medo, porque tudo que está surgindo não é para substituir o corretor, é só para agregar ao que já existe e dar mais força para o corretor vender. Bom, a gente está chegando aqui nas considerações finais. Queria agradecer muito aos corretores. A gente está aqui de olho no chat. Vocês continuem falando que nossa equipe está respondendo. Denis, última palavra é contigo. Não, queria agradecer, João. Acho que essa sua iniciativa, né, da True Talk, em Summit 24, ela é excepcional. O formato dela também é muito interessante. Está alinhado, né, com a questão de conveniência de todos, a questão de abrangência, né? Você está chegando aí nos 4 cantos do Brasil, né, com a mesma informação, né? Nós somos um segurador aqui operando no Brasil inteiro. A gente sabe que existem diferenças regionais, às vezes essa informação é mais difícil para as regiões mais afastadas, embora, pela minha experiência prévia, eu sei que quanto mais afastado, né, estão os corretores das grandes capitais, mais eles usam a tecnologia. Isso é até um fenômeno interessante de constatar, né? Mas então, parabéns pelo Summit. E o recado para os corretores que estão nos assistindo é: continuem testando, continuem nos desafiando no uso da tecnologia, no atendimento, no sinistro, nos processos de contratação, né? Porque só assim a gente faz crescer o mercado, e isso é bom para todo mundo, para nós e para os clientes também, né? Porque quando a gente reduz fraude, quando a gente aumenta a oferta e o mutualismo cresce, né, todos se beneficiam, né? Então, esse é o recado. Beleza, Denis. Muito obrigado. E, corretores, até a próxima.